Muito boa tarde, Sra. Presidente, senhoras e senhores deputados. Queria registar com satisfação vários pontos de convergência que fui verificando ao longo deste debate anterior sobre vários problemas centrais da cidade, desde serviços básicos que têm sido indevidamente assegurados, como o funcionamento da rede semafórica, até à situação dos pavimentos, que naturalmente a todos preocupa. Gostaria de dizer, relativamente a uma questão que foi aqui colocada, que tem a ver com uma matéria que não depende diretamente da Câmara, que depende essencialmente do Estado, e que tem a ver com a reestruturação do dispositivo territorial da Polícia de Segurança Pública. Efetivamente, o Ministério da Administração Interna contactou a Câmara, apresentando um projeto de reestruturação do dispositivo territorial, e estão neste momento marcadas reuniões com todas as juntas de freguesia, onde o Ministério da Administração Interna se propõe a alterar o dispositivo territorial, de forma a discutir com as juntas de freguesia a melhor forma de corresponder às necessidades das populações, conjuntamente com a disponibilidade que o Estado tem para realizar o serviço que é necessário. Devo dizer, para que não haja dúvidas, que sou daqueles que acha que o policiamento de proximidade se faz com o policiamento na rua e não propriamente com a multiplicação de edifícios consumidores de recursos humanos que melhor serviriam a segurança policiando na rua. Isto não quer dizer que, obviamente, não devamos ter um dispositivo territorial com a capilaridade suficiente, muitas vezes, que, mesmo que não contribuindo efetivamente para uma melhoria das condições de segurança, tenha um efeito que não é de menosprezar, que é o efeito de contribuir para minorar o sentimento de insegurança. Acho que tenho encontrado da parte do Comando da PSP e do Ministério da Administração Interna boa vontade de procurar com a Câmara e com as juntas de freguesia encontrar a melhor resposta possível a esta situação e é neste momento, acho eu, prematuro tomarmos uma posição que não seja de diálogo construtivo com o Governo, de forma a podermos contribuir para que possamos ter bom sucesso na melhoria das condições de segurança na cidade de Lisboa. Infelizmente, não se tem passado o mesmo relativamente à área do ambiente, onde o município foi confrontado, sem qualquer tipo de diálogo prévio com o município de Lisboa, com uma mudança radical da posição do Estado quanto à organização do setor dos resíduos, dos saneamentos e da distribuição da água. No que diz respeito aos resíduos, o município integra, juntamente com outros 18 municípios, um sistema multimunicipal onde está associado ao Estado na empresa Valor Sul. Tratou-se sempre de um sistema considerado pelo Estado estratégico, pelo facto de servir um universo populacional muito significativo e por servir a própria capital, tendo sempre o Estado imposto aos municípios a detenção da maioria do capital, nunca tendo deixado os municípios terem uma posição de supremacia, tal o valor estratégico da empresa. Surpreendentemente, o mesmo Estado que assim nos impôs há cerca de 20 anos ter a maioria absoluta do capital, vem agora decidir que, não obstante o seu valor estratégico, deve proceder à privatização integral da sua participação na empresa, não deixando, aliás, os municípios adquirirem qualquer tipo de participação. A única opção que é dada aos municípios é poderem vender a sua própria participação, mas não a de poderem adquirir a participação do Estado. Esta decisão da alienação integral da EGF e com elas a participação da EGF na Valor Sul mereceu já a oposição de todos os municípios da Valor Sul e da antiga Régia Oeste, que representam
que tem representação de três forças políticas, visto que envolvem municípios de maioria do Partido Socialista, do PSD e do Partido Comunista Português. E todos estão unidos na mesma posição de oposição à privatização da EGF e, em qualquer caso, à exigência da possibilidade dos municípios terem, no mínimo, 51% do capital da Valor Sul. Eu recordo que a Valor Sul é uma empresa que gera 1/3 do volume de negócios da EGF e 1/3 dos resultados líquidos da EGF. Ou seja, o valor da EGF depende, em grande medida, do valor da Valor Sul. A constituição da Valor Sul e da Régio Oeste permitiu, ao longo destes 20 anos, o encerramento de 16 lixeiras e da central de compostagem de Beirolas, que foi, aliás, essencial para se poder realizar a Expo 98 e ter-se possível toda a requalificação da zona oriental de Lisboa e parte do Concelho de Loures, que gerou a constituição da hoje freguesia do Parque das Nações. Permite a valorização dos resíduos sólidos urbanos, quer do ponto de vista energético, quer das escórias resultantes da incineração. Tem sido uma empresa não só equilibrada, como geradora de lucros distribuída pelos seus acionistas todos os anos e tem permitido uma invejável eficiência que permite aos municípios procederem ao tratamento dos seus resíduos sólidos urbanos a uma taxa de 20 euros a tonelada, que só para termos bem a noção do que é que isso significa de eficiência, compara com os 60 euros tonelada pagos pelos municípios de Sintra, Cascais, Oeiras e Mafra no sistema intermunicipal da trata ao lixo. Ou seja, nós, na Valor Sul, apesar de ser uma empresa equilibrada e lucrativa, tendo sempre distribuído cerca de 5 milhões de euros de lucro pelos acionistas, por exemplo, em 2012, pagamos 1/3 da taxa de tratamento do que é pago pelos municípios que têm o sistema mais próximo, que é o da trata ao lixo. Convém recordar, por outro lado, que os municípios não são só acionistas. Os municípios têm uma posição única relativamente a esse sistema. São acionistas, mas são também os clientes, porque tratamos lá os resíduos, e somos também os fornecedores exclusivos da matéria-prima, visto que aquilo que permite proceder à valorização energética dos resíduos é o facto de fornecermos os resíduos que constituem a matéria-prima daquela atividade. Ora, esta alteração unilateral, não negociada com os municípios, da posição do Estado, põe em causa, designadamente, as obrigações contratuais assumidas pelos municípios, designadamente de tratamento exclusivo dos lixos naquele sistema multimunicipal. Ora, o modelo que foi adotado pelo Estado, em primeiro lugar, impede os municípios da aquisição de participações, que ficam reservadas 5% aos trabalhadores da Valor Sul e 95% a empresas cujo perfil é, aliás, criteriosamente definido no diploma aprovado em Conselho de Ministros. Em segundo lugar, este modelo ameaça uma desvalorização significativa do valor patrimonial das ações dos municípios, visto que não é dada nenhuma garantia em matéria de acordo parasocial contra eventuais aumentos de capital que venham a diminuir significativamente a participação acionista dos municípios. E, em terceiro lugar, nada é dado de garantia quanto às necessidades de investimento, quanto às tarifas, nem quanto ao destino das infraestruturas no final do período de concessão. Em resumo, o Estado não se portou bem neste caso e os municípios não se podem conformar com a posição do Estado. Tão ou mais grave do que o que se passa com a Valor Sul é o que se passa com o tratamento com o saneamento urbano e também com o abastecimento da água à cidade de Lisboa. É sabido
que o Estado se prepara agora para proceder à chamada horizontalização dos sistemas de saneamento e de abastecimento de água, fundindo, aliás, ambos numa só empresa. Esta horizontalização visa resolver os déficits de exploração de alguns dos sistemas em algumas regiões do país, à custa da eficiência dos sistemas que estão consolidados. No caso concreto de Lisboa, o que nos é apresentado é a transferência das Águas de Portugal para a EPAL das participações na Cimtejo e a integração da Cimtejo num único sistema com mais 99 municípios, numa área que vai de Lisboa à fronteira e do Alto Alentejo até Foscoa, e que traduziria, desde logo, na desvalorização da participação acionista do município de Lisboa, de 23,5% que detém na Cimtejo, para 5,42% nesta nova empresa a criar. Para a preparação da operação de privatização, é decidido um corte de 67 milhões no sistema, 30 milhões dos quais são cortados na Cimtejo e, em particular, nos investimentos que a Cimtejo tinha previsto realizar no Vale de Alcântara. Mas a principal consequência, quer para os municípios, quer para os consumidores, é proceder-se ao ajustamento tarifário de forma a que a tarifa, designadamente da cidade de Lisboa, passe a compensar os déficits tarifários em outras zonas do país. Assim, entre 2014 e 2018, prevê-se um aumento de 12% na taxa de saneamento a pagar pelo município e de 20,4% do aumento do preço da água paga em alta, o que significa que se traduzirá num aumento seguramente superior ao aumento do preço da água a pagar pelos consumidores da cidade de Lisboa. Ora, há três questões que eu gostaria de deixar bastante claras. Em primeiro lugar, quatro questões. Em primeiro lugar, todos os municípios, repito, todos os municípios, independentemente da sua força política que os lidera, manifestaram oposição, quer à privatização da Valor Sul por via da privatização da EGF, quer à integração da Cimtejo neste sistema com as consequências que acabei de enunciar. Em segundo lugar, que não são aceitáveis, do meu ponto de vista, e nenhuma vantagem resulta da privatização de sistemas que funcionam em regime de monopólio, como é o caso da Cimtejo, ou de quase monopólio, como é o caso da Valor Sul, sobretudo em empresas cuja gestão já provou ser boa e cuja rentabilidade tem permitido não só satisfazer o interesse público subjacente à sua criação, como remunerar devidamente os investimentos que quer o Estado, quer os municípios fizeram ao longo de todos estes anos. Segundo lugar, não é também aceitável a ideia de que a alienação destes ativos é essencial para a amortização da dívida pública nacional. Em primeiro lugar, não há razão para que sejam os municípios que contribuem com 0,4% para a totalidade da dívida pública a contribuírem com o seu património para a amortização da dívida pública do conjunto das entidades públicas. Segundo lugar, convém ter em conta que já vendemos os anéis e neste momento preparamos para vender os dedos. A totalidade das receitas de todas as privatizações já feitas, desde a assinatura do memorando de entendimento, ANA, CTT, tudo incluído, gerou cerca de 8 mil milhões de euros. Ora, 8 mil milhões de euros é só o que vamos pagar este ano da totalidade do serviço da dívida. Ou seja,
aquilo que privatizámos não foi suficiente para abater a dívida, por outro lado aumentou, mas não é sequer já suficiente para pagar aquilo que temos de pagar de serviço da dívida. E alienar, neste momento, empresas que são lucrativas e que deveriam ajudar a financiar aquilo que teremos de pagar de serviço da dívida é um erro absoluto e não devemos aceitar isto como argumento. Mas o terceiro argumento que também não podemos aceitar é que é o argumento da solidariedade que Lisboa deve às regiões menos favorecidas e que as regiões mais ricas devem às regiões mais pobres. Não está, obviamente, em causa o dever de solidariedade para a coesão nacional, está em causa saber como se traduz e como se exerce esse dever de solidariedade. Esse dever de solidariedade cumpre-se na função redistributiva do sistema fiscal, não se cumpre no sistema tarifário. Quem ganha mais, viva onde viva, deve pagar mais para apoiar quem mais precisa. Mas quem vive em Lisboa, ganhe mais ou ganhe menos, não tem que pagar mais pelo preço da água para suportar o custo da distribuição da água noutros locais. Esse ajustamento faz-se no sistema fiscal, não se faz no sistema tarifário. Porque a consequência seria, fazer no sistema tarifário, que alguém com menos posses na cidade de Lisboa estaria a pagar estaria a financiar a água de alguém rica noutra zona do país. Esse ajustamento não se faz no sistema tarifário, essa perequação faz através do sistema fiscal. Gostaria, por isso, não só de me associar à posição aqui assumida com base em diversas moções por parte desta Assembleia Municipal sobre a privatização da EGF, como alertar desde já para as gravíssimas consequências que quer para o município, quer, sobretudo, para os habitantes da cidade de Lisboa, vai ter a ideia da horizontalização do sistema nos termos em que está a ser propostos e o que isso vai significar do brutal agravamento dos custos da água para todos os residentes na cidade de Lisboa, independentemente da sua capacidade financeira, da sua capacidade contributiva e que vão ser vivamente agravados o preço da água. É por isso necessário que o Governo adote nesta matéria a mesma postura dialogante que adotou noutras matérias e, designadamente, que se predispõe a adotar no que diz respeito à reestruturação do dispositivo territorial da Polícia de Segurança Pública na cidade de Lisboa. Este é o terceiro governo com quem trabalho e, relativamente a todos, tenho entendido a mesma regra. O município de Lisboa não é nem oposição nem contrapoder aos governos. O município de Lisboa é só um outro escalão do governo que tem que trabalhar com as juntas de freguesia ou com o Governo ou com a União Europeia na mesma base de lealdade com que tem que exigir que trabalhem com o município. E o que não é aceitável é que, relativamente a sistemas que são absolutamente fundamentais para o funcionamento da cidade e do conjunto da área metropolitana, não haja qualquer tipo de diálogo com os municípios e sejamos confrontados desta forma e com factos consumados. Para terminar, estamos a concluir este mês o exercício mais difícil de descentralização administrativa que foi executado em Portugal desde 1976. Creio que neste momento estão identificados todas as situações de problema, estão resolvidos já bastantes dos problemas e estão em vias de solução grande parte dos que estão identificados e ainda não resolvidos. Gostaria de chamar a atenção que, relativamente a uma das questões mais difíceis, que tem a ver com a transferência de pessoal do quadro da Câmara para o quadro de pessoal das juntas de freguesia, tendo-se concluído na passada semana o primeiro período de audição prévia, registámos cerca de 300 reclamações, quase metade das quais tem a ver essencialmente
com pedidos de colocação numa freguesia e não naquela onde está prevista, sendo facilmente ajustáveis por transferências cruzadas para satisfação dos pedidos. Temos, por isso, neste momento em apreciação, um número relativamente limitado de reclamações, o que, portanto, significa que, ao contrário do que era previsível, este processo de transferência, com todas as dificuldades que comporta, vai ter um quadro de resolução, porventura mais fácil do que muitos entendiam que iria acontecer. Sabemos, contudo, que no diálogo com as juntas ainda há várias pontas a atar, designadamente em matéria de instalações. Eu estou certo que daqui até ao final do mês iremos, relativamente às 24 juntas de freguesia, ir encontrando todas as soluções que, mesmo que não sejam as exatamente do melhor agrado de cada uma das senhoras Presidentes ou dos senhores Presidentes, nos permitirá levar a bom porto este processo. Por fim, não gostaria de deixar de me regozijar pelo facto de a esmagadora maioria das juntas de freguesia se ter associado à Câmara no acordo que foi possível estabelecer com as diferentes forças sindicais e que com todos os sindicatos representativos dos trabalhadores do município de Lisboa, com todos, ter sido possível acordar a manutenção do horário das 35 horas semanais e das 7 horas diárias, o que é um contributo fundamental para podermos continuar a ter uma boa gestão dos nossos recursos humanos. Muito obrigado, Sra. Presidente.